Olá, eu sou Débora Radassi, sou mulher, preta, mãe de 2 pets. E tenho uma ancestral que está viva, a única, que é a minha avó materna, chamada Beatriz. A minha avó queria estar em todos os lugares, ela lutou muito, não conseguiu estar presente. E hoje, quando me olho e vejo que consegui estudar e ter uma independência, eu penso que a minha avó também queria ter tido isso, mas eu sou uma extensão dela, posso dizer assim. E pensando na presença, no existir, no estar, que nasce o videocast Presença Preta. O Presença Preta é um espaço de diálogos, de reflexões, sobretudo de valorização da mulher preta. A cada semana, vozes inspiradoras estarão aqui, debatendo temas essenciais de fortalecimento da nossa identidade. E o primeiro episódio já começa com uma pergunta. O lugar da mulher preta é onde ela quiser? Mas para fazer essa pergunta, eu penso que precisamos analisar a realidade social de cada mulher, a sua idade, como vive. Apesar disso, de mulheres terem sido marginalizadas por muito tempo, a gente pode dizer que até hoje ainda continua, né? Mas também tem muitas vitórias e conquistas. E para falar sobre isso, é que o videocast Presença Preta traz uma mulher que tem uma presença linda, forte, uma presença gigante, que quando chega, chega mesmo iluminando tudo. Ela é mestra em Sociedade e Cultura pela Universidade Estadual do Piauí, é graduada em jornalismo, é educadora social e superintendente de direitos humanos da SASC. É com muito prazer e alegria que a gente recebe a Sonha Terra. Seja muito bem-vinda. Axé, bom dia, boa tarde, boa noite. Não é? Que alegria, que alegria. Eu estou emocionada em poder estar aqui neste primeiro momento que nós abriremos caminhos com a força de nossas ancestrais. Pedindo licença. Pedindo licença e sabendo que somos muitas através de nós. Não é? Prazer, Débora, desejar sucesso, né? Neste novo projeto que você traz, que para nós mulheres pretas é muito importante. Sim. Não é? E você inicia com uma pergunta fantástica e que precisa reverberar entre nós, para que a gente não esqueça nunca de que a nossa luta é para que a gente possa estar onde a gente quiser. Mas a gente vai conversar um pouco para entender que ainda não é assim. Eu penso que assim como a gente acorda todos os dias pensando em não ser racista, né, em combater o racismo, a gente pensa também, eu pelo menos como mulher preta, penso que eu quero estar sempre no lugar que eu acredito, que eu vejo que pode ser possível, que é possível. E essa pergunta, quando a gente faz ela, vem tanta coisa, né, tanta camada. E aí eu pergunto para você que tem uma história, a gente vai também falar sobre sua história, que é uma história muito forte, muito bonita e emocionante também. Que o lugar da mulher preta, quando a gente olha para o nosso país, ou até para a nossa realidade aqui, para o nosso estado, a mulher preta, ela está no lugar onde ela quer estar? Não, não está. Né? E é por isso que a gente precisa ter essa consciência e precisa buscar cada vez mais a nossa organização enquanto mulheres negras, mulheres pretas, porque a gente vive ainda uma sociedade muito desigual. Quando a gente se reporta à história, nós vemos todo um processo que veio desde a escravização, que nos trouxe toda essa herança, não é, de desigualdades, de sermos colocadas à margem. Embora a historiografia oficial tenha negado, a gente também precisa estar o tempo inteiro dizendo que mesmo nesse processo de escravização, de desigualdades, nós, mulheres pretas, sempre fomos protagonistas de insubmissões, de não aceitarmos passivamente esse lugar que querem dizer que é o nosso e nos afastarem, não é, dessa
participação social, de estarmos onde quisermos estar. Então, assim, veja bem, parece contraditório, não é? Quando a gente diz nosso lugar, enquanto mulher, onde a gente quiser, quando na sociedade ainda, se todos os dias colocam que o nosso lugar é o da subalternidade, é o dos espaços da subserviência, e esses lugares, infelizmente, ainda estamos, a maioria de nós, mulheres pretas, na pirâmide social, nós estamos em 4º lugar na sociedade ainda, não é? Então, nós somos a base de uma pirâmide neste país, que é uma pirâmide de uma maioria de mulheres, e esta maioria de mulheres, mulheres pretas, e que vivemos ainda toda uma situação, como eu disse, de desigualdade. Mas aí, Débora, a gente, no processo de organização, a gente sempre quer pautar o nosso lugar de protagonistas, nunca o lugar de vitimação. E é por isso que a gente diz nosso lugar onde a gente quiser. E é por isso que a gente marcha sempre juntas com outras mulheres, para que a gente abra sempre novos caminhos, para que a gente, a partir da nossa força ancestral, possa entender que não podemos seguir de cabeça baixa, mas que o nosso empoderamento precisa se firmar cada vez mais. E nenhuma de nós vive momentos assim só de tranquilidade, não. Se você vai ouvir depoimento de mulheres negras, toda uma vida delas perpassam, né, por situações de racismo, por situações de desigualdades, por uma sociedade que continua ainda nos olhando como objetos sexuais. Então, são muitos fatores que ainda se perpetuam, mas são muitas as nossas vozes que se erguem cada vez mais, reverberando o nosso desejo de que as novas gerações, não é, elas possam ter essa sociedade onde, de fato, elas digam com convicção e com certeza plena de que o nosso lugar é onde a gente quiser. Que políticas existem para proteger essa mulher e, ao mesmo tempo, dar liberdade e espaço para ela? Eu queria retomar, Débora, assim, mesmo que, como eu disse aqui, desde o processo da escravização, essas mulheres tenham protagonizado histórias de resistências, né, de insubmissões, e o meu trabalho, inclusive, foi sobre isso, meu trabalho de mestrado. A gente sabe que esse percorrer do caminho das mulheres nem sempre foi muito fácil, não é? E eu quero chamar a atenção de 30 anos para cá, 33 anos mais exatamente, quando no Brasil começou o processo maior de organização dos movimentos sociais de mulheres. E aí vem toda uma questão do feminismo, mas isso foi se afunilando para um feminismo negro. Porque mesmo quando nós nos organizávamos enquanto mulheres, se percebia ali diferenças gritantes entre essas mulheres quando se tratavam das mulheres negras. Então, foi vista a necessidade da gente se organizar enquanto mulheres negras. E o processo de organização dessas mulheres negras em todo o país, ele foi possibilitando discussões muito específicas dessa nossa realidade, permeadas dessas desigualdades e do nosso desejo de buscar políticas públicas, de buscar, de fato, uma identidade que nos permitisse caminhar sempre no sentido de lutar, não é? De fazer com que as mulheres outras tomassem conhecimento do seu poder enquanto mulheres negras, da sua força ancestral, porque a gente sabe que conhecimento é poder. Com esse conhecimento, a gente tem mais condições de reivindicar, de colocar que o nosso lugar é onde a gente quiser, que a nossa luta é todo dia. E quando nós, mulheres negras, lutamos, não é uma luta para nós, é uma luta para a sociedade, em que a sociedade, não é, vai ter esse bem viver que é a construção nossa de todo dia. Então, assim, esse processo de organização das mulheres possibilitou
que a gente fosse nos nossos lugares de atuação, desde a nossa comunidade, os nossos sindicatos, associações de moradores, onde quer que estivéssemos no movimento estudantil, tivéssemos ali sempre levantando as nossas bandeiras, sempre apontando as nossas reivindicações e a necessidade de políticas públicas que buscassem inserir as especificidades que nós, enquanto mulheres negras, temos. Então, acho que o fato da gente ter essa organização nos possibilitou chegarmos hoje há uma série de conquistas que nós temos de estarmos em determinados espaços. E você pode me perguntar, sim, Sônia, e aí? Esses espaços, de fato, eles atendem a tudo aquilo que se reivindicou? Sim. Não. Nós temos muito ainda a longe. caminhar. Mas é muito bom a gente poder olhar para trás e chegar em alguns espaços e ver a nossa cara negra, não é? Em lugares antes inimagináveis. Poder ver os nossos cabelos com turbantes, com tranças, com dreads, lilás, vermelhos, alisados ou não, do jeito que a gente quiser, porque a gente passa a ter cada vez mais o domínio do nosso corpo, não é? E a condição de rebater esses atravessamentos que nos chegam. Então, isso é importante. E isso só se deu a partir de organização de muitas mulheres. Abrir esses caminhos. E é isso que a gente precisa sempre entender, né? Que para estarmos aqui hoje, nós, por exemplo, aqui, Débora, conversando sobre essas questões, muitas nos antecederam, muitas derramaram seu sangue, não é? E a gente diz isso e precisa sempre dizer porque a memória ela é importante para que as pessoas compreendam, não é? Que nós somos um elo da nossa ancestralidade, né? E que a gente carrega com a gente essa força ancestral. Para algumas pessoas, talvez seja difícil compreender isso, mas para nós que vivenciamos, a gente sabe o quanto é importante você olhar para trás e pensar que houve uma Esperança Garcia no Piauí, que em 1770, né, teve coragem de desafiar um poder ali constituído e denunciar as opressões que ela era submetida. E quando ela fez isso, essa é a principal lição. Ela não o fez para si só. Esperança Garcia, ela denunciou e reivindicou uma condição sua e de suas companheiras. Ela pediu por ela e por suas companheiras. Entende a diferença que isso faz para a gente? E como é inspirador e motivador para a gente seguir fazendo isso também? A gente no Piauí se remete para Francisca Trindade, nos anos 80, 90. Que você foi muito grande amiga dela. Né? Minha amiga e que nós somos contemporâneas dessa luta. Trindade abriu outros espaços, foi essa mulher também que reivindicou, que questionou, que se fez presença, mesmo, que revolucionou a política piauiense, não é, em todas as áreas, que se manteve firme, que nos inspirou e que nós caminhamos juntas numa insubmissão a uma condição de pós-ditadura. Então, assim, nós precisamos também desses bons exemplos que nos inspiram, que nos fazem seguir e que nos dizem que o nosso lugar não é o do acomodamento, o nosso lugar não é o da submissão a uma desigualdade que ainda quer se sobrepor, não é? Porque a gente tem essa força, não é? E a gente vai carregar isso sempre. A nossa voz precisa ser sempre submissa, tem que se sobrepor. E invadir os espaços mesmo, né? Se querem fechar a porta, a gente bate, empurra, abre e entra. E você traz, quando você traz a Trindade, eu penso, quando eu vejo essas mulheres na política, e vejo você hoje como superintendente, a Assunção e várias outras mulheres, quando eu vejo as mulheres se candidatando a vereadora, a deputada, ainda é pouco, ainda é pequeno, mas quando você vê uma, você já, opa, então é porque lá atrás já abriu esse espaço. Quando você traz, Sônia, também, que é importante a gente trazer essa memória
e que de fato eu acredito muito nisso, de você trazer sempre o que aconteceu. Muitas pessoas dizem assim, mas todas as vezes que vocês falam sobre as lutas, sobre o que vocês querem, que as pessoas pretas precisam ter seus direitos em tudo agora, fica sempre trazendo o passado, mas se trazendo o passado não querem perceber, imagine falar que a luta começou agora. Sim. Né? Eu penso muito nisso. Então, é necessário, sim, trazer sempre o passado, trazer sempre as histórias, trazer sempre como tudo isso se construiu, como chegou até aqui, para a gente poder entender que cada passo é uma vitória, uma grande vitória, que pode ser bobagem para outras pessoas, mas para a gente é uma vitória mesmo e muito significativo. Tem uma pessoa, uma artista piauiense, que ela é grafiteira. Imagina, a maioria homens, né? Que trabalham com arte de rua, né? Com pinturas. E é uma mulher que se destaca muito. Assim, você vê muitos homens e ela lá pintando, fazendo tudo. O trabalho dela é incrível. Faz mural, painéis. E ela fala sobre isso, né? Então, ela gravou uma mensagem pra gente falando sobre o lugar que ela está. É realmente o lugar que ela queria estar. Então, a gente vai acompanhar agora a mensagem da Maria Simone. Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Maria Simone, sou grafiteira, estudante de serviço social, educadora social, mãe de 3 filhos e mulher preta. Quando se fala o lugar da mulher preta onde ela quiser, é um assunto bem delicado, porque quando se fala de mulher preta, se fala em muitas barreiras. A gente passa muita coisa, preconceito, perseguição, pessoas negativas falando que você não vai conseguir. E o mais difícil é você ouvir das pessoas que convivem com você, dizendo que esse espaço não é para você. Porque você não precisa estar lá, eu acho que essa profissão não é para isso, não é para aquilo. Mas quando se quer realmente algo, você não pode dar ouvido nem desistir daquilo que você quer. Você tem que ir buscar. E é isso. Então, a gente pode sim chegar aos espaços, mas ainda falta muita coisa, ainda falta muita persistência. Falta ainda apoio, né? Apoio das pessoas, da conscientização, das famílias, dos amigos, parar os julgamentos que achar que a gente só é para cuidar da casa, cuidar dos filhos, porque a gente não pode ter uma profissão X. Então a gente pode ocupar, mas quando a gente consegue ocupar esses espaços, é bem difícil, né? A gente sofre muito preconceito, racismo, perseguição. Para quem é mulher da periferia, né, acaba sendo perseguida e julgada e achar que você não é capaz de ocupar esses espaços. Então é difícil. Tem que ser forte realmente para se manter e ocupar esses espaços. São muitos os desafios que eu acho que a Simone, assim como outras grafiteiras, tem que enfrentar todos os dias. Mas é bom também ver que há esse destaque, porque vai e faz com convicção, com outras muita mulheres garra, vêm também, e que vê que é consegue possível. transpor essas barreiras, não é? E colocar o seu trabalho em evidência. Simone é uma artista que eu admiro muito, também, é uma educadora muito fantástica, né? Já fizemos trabalhos juntos aí, ela é lá nos nossos centros educativos, sim, com adolescentes, ela é muito profissional. Ela é incrível mesmo, ela tem muito afeto, ela tem muita empatia pelas pessoas, por criança, adolescente, um trabalho dela é inspirador, é muito bonito. Também sou fã da Maria Simone, sigam nas redes sociais, Maria Simone, vejam o trabalho dessa mulher, muito bonito, que deixa a cidade linda, deixa qualquer lugar lindo e colorido. E a Simone falou sobre a sua trajetória, tudo que ela enfrenta, de racismo, preconceito, julgamentos, pelo fato de ser mulher, e as pessoas acharem que aquela profissão não é para ela. Aí eu te faço 2 perguntas. Como as pessoas elas têm a coragem, a audácia de dizer o que você tem que fazer, que profissão combina com você? Eu acho isso um absurdo. E eu quero que você responda essa pergunta e já pega um gancho sobre a tua trajetória de vida, quando você olha hoje para a sua terra de hoje, de tudo que conquistou e está conquistando e abrindo caminhos para você e para todas nós que estamos também juntas, como você vê a sua terra de antes, que estava começando, que sabia que tinha que enfrentar todo esse racismo, julgamentos e tudo mais, para essa sua terra de hoje? Eita, fiz 2 perguntas assim, 2 né? perguntas, daria 2 programas. Mas gente, vamos lá. Isso, vamos lá, vai por partes. A gente tem tempo. Eita, Lili. Na realidade, a sociedade está sempre nos julgando, não é? E nos julgam a partir do olhar da nossa incompetência, não é? Nunca
olhando a nossa capacidade de ser, de fazer, de transformar. E a gente vai ter que lidar com essas coisas. A gente aprende, e não é que seja tão fácil, mas a gente tem tanta convicção do que a gente quer fazer, do que a gente precisa seguir, que a gente vai também vencendo essas questões. Mas nem sempre é sem dor. Nós, mulheres negras, atravessamos muitas dores. E isso recai num outro problema que nos atinge bastante, que é a nossa saúde mental. Esse é motivo para outras conversas, outra gravação, né? É muito forte. E assim, quando eu olho para mim hoje, eu sou muito feliz com a Sônia, não é? Com a mulher negra que eu sou e que me digo aprendiz todos os dias, né? Mas eu me tornei essa mulher com muitas dores também. Carrego a história de uma menina que até aos 12 anos morou numa casa de uma família branca, onde a minha mãe era doméstica, e que veio ser doméstica com 8 anos de idade, foi morar naquela casa e que não pôde estudar. Minha mãe é analfabeta, vai fazer 90 anos agora em junho. E essa mulher viveu ali naquela família a vida inteira. E aos 12 anos, quando nós saímos, eu saí daquela casa que a cozinha era o espaço maior, né? E fui morar numa periferia, num lugar que eu moro ainda hoje, que é na Zona Sul de Teresina. E aos 12 anos você fica em conflito. Você sai de uma realidade, mesmo que sendo da filha da doméstica, mas era uma família rica, não é? Que a gente tinha tudo. E eu fui para uma realidade de periferia em que faltava o que comer, em que eu desconhecia aquele ambiente e que para mim foi um choque cultural, foi um choque foi muito conflituoso para minha adolescência. Mas eu tinha 2 caminhos a seguir, não é? Me revoltar com aquilo e tomar outros caminhos que muitos jovens tomaram, ou buscar mudar aquela realidade, né? Na época, não com tanta consciência assim, mas eu acho que pela força que a gente sempre tem de querer trilhar alguns caminhos. E a partir da Igreja Católica, eu comecei a me envolver com grupos de catequese, grupos de adolescentes, fui me tornando catequista, fui participar. Você tinha quantos anos? Isso, 12. Uns 12 anos. Uma criança ainda. Aí com 13 anos eu já estava participando realmente desses grupos. Eu participei de um movimento que eu digo que é a minha escola de vida, que é a Juventude Operária Católica, que é um movimento de jovens trabalhadores, é um movimento internacional, que é responsável pela formação de muita gente, não é, que se engajou nas lutas dos movimentos e tudo. O governador Wellington Dias participou também Então, Rosário Bezerra, Antônio Neto, Muita pessoas gente. assim que nós éramos deste movimento. Então, eu comecei a participar a partir da igreja e fui tendo essa consciência. Mas ainda não tinha uma consciência de ser essa menina negra, não é? Embora a gente já sentisse as questões, Não porque sabia definir, há diferenciações de no tratamento, da forma de ser, que você sente, que se ressente, mas ainda não sabe identificar. Mas, aos poucos, com essa participação no movimento, a gente vai compreendendo isso, entende que precisa se organizar, mas enquanto povo negro, foi mais a partir, inclusive, da campanha da fraternidade, em que chamava a atenção para essa questão do povo negro. E aí a gente começou a discutir, se organizar enquanto movimento negro, e a se perceber como mulher negra, e a fazer essa construção, essas lutas. E isso foi me moldando e fazendo cada vez mais, não é, junto com outras e com outros também, a essa compreensão. Porque eu digo sempre que é fundamental a gente conhecer a nossa história. Sim. E aí a gente fazia muita análise de conjuntura, a gente fazia muitos estudos, e isso nos fazia entender, não é, que a gente tinha uma história da qual precisava se orgulhar e tinha conquistas que a gente precisava buscar.
não é? Então, eu fui trilhando sempre nessa trajetória. Eu sou uma mulher hoje com 63 anos, não é? Para quem começou aos 13 anos, aí 12, eu 13 tenho anos. a vida inteira construindo uma caminhada e todos os dias aprendendo, desconstruindo, não é, aquilo que a sociedade tenta moldar a gente, me firmando como mulher negra e sofrendo muitas batalhas. E eu digo que talvez a batalha maior que eu travei foi quando, em 2002, quando o governo do PT se instalou no Piauí, que a gente ia assumir em 2003, teve a nossa vitória, eu fui indicada a assumir a Fundação Cultural do Estado do Piauí, que tinha um status de secretaria. Eu já era uma militante reconhecida, não é? Chamada de Soninha, muito acariciada pelas pessoas. Mas, no momento que eu assumi, isso foi um choque. Porque se dizia que aquele não era o meu lugar. Eu ia assumir a cultura do Estado e se dizia, o governador não olhou os nórdicos, vejam bem dizer isso no Piauí, que produziam mais. O Conselho de Cultura à época, formado por homens brancos em sua maioria, questionava o governador por quê, de onde é que saiu essa pretinha? O termo era esse mesmo. De onde surgiu essa pretinha para vir assumir a cultura? Não tem condição. Alguém num jornal dizia, o máximo que ela vai passar é 3 meses e, se der tempo, faz um livro de culinária. Nossa. Então, Era um absurdo ter uma mulher preta no poder. Não podia. Então, vamos chegar aí onde é a pergunta X deste programa, não é? Lugar da mulher preta onde ela quiser, não é? Mas a gente briga todo dia para ser. Só que chegar nesses espaços não é fácil. E eu digo que ali foi um momento crucial. Foi um momento de fortalecimento, mas foi um momento em que foi muito doloroso. Sem dúvida. Eu recebi ameaças de morte. Eu acredito. Alguém dizia que já sabia onde dormia uma jumenta preta, né, que ia explodir o curral dessa jumenta preta, que o governador, né, tinha transformado a fundação numa senzala, num lugar de vela preta. Olhe, foi assim algo tão gritante e surreal, não é? Foi surreal. E as cartas eram recortadas, com recortes de jornais, com macacas, com as unhas pintadas, estrela do PT, eram mulheres em poças de sangue, são coisas... Eu tenho todo esse dossiê. Queriam matar mesmo a mulher preta. E, de certa forma, se não conseguiam chegar diretamente, mas me violentaram demais. E comigo, outras de nós e outros de nós. Porque nessa questão, não é só você. Sim. A sua família sofre, todo mundo sofre. Eu passei 3 meses andando com segurança, porque o secretário de segurança, à época, dizia, Sônia, um psicopata a gente não pode, né, desconsiderar. Alguma coisa pode acontecer. E você tinha que acordar no dia seguinte, estar linda e maravilhosa e fazer o seu trabalho. Eu digo isso não num processo de vitimação, mas é porque a gente precisa saber que eu estou falando de alguns anos atrás, de uma história recente, de uma história que, às vezes, as nossas pares também dizem, por que ela e não eu? Então, a gente, quando assume determinados lugares, a gente lida com muitas coisas, não é? Porque você vai ter pessoas que caminham com você na luta, mas acham que porque são brancas merecem mais, porque você que é uma mulher preta, que aquilo não é um lugar para você. Você pode ser a assessora, mas você não pode ser a gestora. É meio que te apoiam até chegar lá, mas quando você chegar lá, não é bem assim. E aí, Débora, quando eu coloco isso, muitas outras mulheres, todas, indistintamente, todas as mulheres pretas que assumiram cargos de comando, elas passam por essas dores, entende?
Não foi a Sônia isoladamente. Essa é uma realidade que atinge Benedita da Silva, Matilde Ribeiro, Heloísa Bairros, todas as mulheres que assumiram cargos, elas sofreram situações idênticas. Não é? E a gente, com essas situações, elas são de uma violência tamanha e elas nos deixam sequelas que elas são para sempre. Não é? Porque o teu corpo também se sente atravessado por todas essas dores. E aí, quando eu digo isso, eu digo que no momento que isso foi crucial, isso também me fortaleceu para saber que a minha cara preta naquele lugar não era individual. Né? Eu estava ali e eu era a cara de muitas outras mulheres. Não é? A pretinha da periferia, a filha da empregada doméstica, que chega, e eu tinha ainda um agravante. Eu não tinha curso superior, não é? E aí diziam mais ainda, né? Que eu não era qualificada. E eu fiz meu curso superior nessa loucura de estar na Fundação Cultural aos 42 anos, não é? E a gente tem sempre que se dar mais do que, sabe? É como se a gente tivesse sempre que duplicar, triplicar o nosso corre-corre para mostrar que a gente é capaz. E eu dizia, me julguem pela minha capacidade de fazer ou deixar de fazer, mas não me julguem pela cor da pele. Mas o julgamento nunca foi o do que eu fazia. Também. Até hoje, há uma dificuldade de se compreender tudo que nós fizemos, porque o que vem em primeiro plano é o olhar de que era uma mulher negra com uma equipe quase na sua totalidade de pessoas negras. Foi uma batalha. Eu acredito. Então, hoje eu tenho muito orgulho de ter chegado aqui, de ter conseguido atravessar isso, estudando, sabe? Aí fiz o curso, fiz especializações, sou especialista em gestão cultural, sou especialista, não é, em identidade afrodescendente, educação, cultura, identidade afrodescendente. Cheguei ao mestrado, com tantos outros cursos. A gente precisa também mostrar essa nossa capacidade de ser, de estudar, de reconhecer as nossas. E a gente tem que vir fazendo isso, mas trazendo as nossas. Nós não somos isoladas. Isso é o que a gente não pode esquecer, Débora. Nós não somos pessoas que precisamos pensar apenas na nossa subida. A nossa subida não vai valer nada se ela não traz outras de nós com a gente. Sônia, meu Deus, é tão bom. Te ouvir vai nas entranhas, porque começando a falar do final, não precisa ter graduação para assumir, porque a sua experiência de vida, de conhecimento, já era suficiente para assumir um determinado lugar, né, para assumir uma gestão. Eu te conheci quando você assumiu a secretaria. E aquela época que eu dançava, eu não me via ainda como uma mulher preta e passava um pó branco na minha cara, passava pó branco na minha pele, nos meus braços, porque eu queria parecer mais clara no palco. Então, e eu não entendia que eu era mulher preta, eu tinha que assumir aquilo. E aí eu já dançando, já nas artes, ainda muito nova, vejo você assumindo ali, que para mim, para as outras meninas pretas que dançavam comigo, a gente se olhava assim, é aí o lugar. Acho que é por aí. Uhum. De alguma forma, a gente... Agora eu tenho mais espaço para me apresentar, agora eu posso continuar na cultura, agora eu posso continuar sendo professora de balé, porque alguma coisa vai funcionar, porque uma mulher preta também está no mesmo segmento que o meu aqui das artes, então vai dar certo. E aí eu lembro que as pessoas falam assim, agora vai empretecer o lugar. Uhum. Que bom que você começou a empretecer esse lugar. Porque a gente começou a ver que era possível que os movimentos Isso foi pretos, demais. Né? As pessoas não aceitavam. Dizia que eu ia tornar o teatro, não é, um lugar de preto, que eu só sabia falar de preto. E não era. Mas havia uma dívida histórica, claro, que a gente precisava reconhecer e tentar equilibrar. Mas né? As pessoas pretas, quando elas têm uma oportunidade de trazer os seus, ela vai trazer. Não adianta. Quando tem consciência, ela vai sempre abrir esse espaço. E quando você está ali assumindo, as pessoas se enxergam também, vê que é super possível. E quando você fala desse empretecimento, né, de empretecer o lugar, que é super necessário, por que não
Você acha que o empreitecimento é só para construir, para fazer o teatro, para fazer as casas, só para servir? Não estar presente, não estar à frente também, que é super possível. E eu penso muito sobre isso. Quando você fala da sua trajetória, é empreitecer mesmo esses lugares. E quem fala sobre esse empreitecimento muito bem, que está sempre falando, vamos nos aquilombar, vamos empreitecer os espaços, vamos olhar sempre para esse lugar. É a jornalista e artista da dança Malu Mendes, que a gente vai ouvir agora a sua mensagem, né? E o que ela pensa sobre isso, né? Sobre o lugar da mulher é onde ela quiser. Olá, meu nome é Malu Mendes, eu sou jornalista e artista da dança. É importante a gente pensar que o protagonismo do corpo negro, ele desconstrói todo o pacto de branquitude até aqui. Porque um corpo negro, quando ocupa um espaço, ele precisa se empretecer, precisa se aquilombar. E empretecer é desconstruir todos os conceitos históricos de opressão. Qual é o nosso papel enquanto sociedade? Sempre se andar, aquilombar, pegar na mão do outro e dar um passo. A cada vez que uma mulher negra, um homem negro avança, a sociedade avança. Porque nós estamos buscando respeito, equidade e boas práticas de viver. Então, seria mais ou menos isso. Tudo que a Malu traz, que é muito forte, né, muito necessário, eu já vou te fazer uma pergunta com esse finalzinho da fala dela, sobre como a sociedade deve fazer, porque o movimento, as mulheres pretas, elas estão juntas para conseguir. Mas como fazer com que a sociedade incentive e estimule essas mulheres para que elas fiquem nesses lugares que elas desejam? Olha, eu acho que a gente precisa seguir se organizando. Nós precisamos nos aquilombar cada vez mais. Acho que a gente tem tido nos últimos anos um número muito grande de autoras e autores negros. Hoje nós temos uma literatura enorme, não é? Onde nós estamos protagonizando mesmo. Somos nós a contarmos e recontarmos a nossa história. Não é mais o olhar do colonizador, não é a escrita do colonizador. Somos nós, não é? Dentro daquilo que de fato nos pertence. E a gente precisa fazer chegar essas leituras, incentivar cada vez mais, não é? Quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, compre, não é, o livro de autoras negras, de autores negros, assista o teatro negro, busque conhecer cada vez mais da sua história, se reconheça, se auto-identifique, não é? E busque trilhar, se juntar, se somar, se aquilombar, porque é isso que nos fortalece para seguir. Nós estamos, enquanto mulheres negras, nesse momento, num processo maravilhoso que é da organização da segunda Marcha de Mulheres Negras, né? Nós tivemos em 2015 a primeira marcha, reunimos aí uma média de 100 mil mulheres em Brasília. Foi a coisa mais linda que eu vivenciei, um mar de mulheres negras de todas as matizes, fazendo aquele mar naquele lugar que está ali, sabe? Empretecemos mesmo Brasília, colocando as nossas reivindicações, mostrando a força da nossa cultura. E a gente, 10 anos depois, estamos aqui novamente nesse processo de organização. Então, convidar também as mulheres negras a se somarem com a gente, aos homens, porque os homens precisam ser parte desse processo de desconstrução, não é? Nesse olhar de achar que a mulher negra é um objeto sexual, de achar que é uma mulher que precisa ser subserviente. Aquele homem preto que ainda tem a concepção que para ser aceito na sociedade precisa estar com uma mulher branca, loura, para ele se sentir um macho, não é? Essas questões que são construídas e que nós precisamos contribuir para a desconstrução. Para que eles tenham essa consciência. Para que essa consciência, não apenas condená-los, mas entender que isso é fruto de um processo colonizador que os educou assim, não é? Se podemos chamar de educar. Mas a gente precisa ir desconstruindo. Então, nós temos esse papel, Débora, todos os dias de desconstruir. E eu não preciso estar na escola formal.
no meu dia a dia, na minha forma de lidar, de agir, onde quer que eu esteja, eu preciso estar desconstruindo isso. Se eu estou numa roda que tem uma piada racista, eu tenho a obrigação de não permitir que aquilo aconteça. Se eu estou num lugar que tem uma piada machista, sabe? Porque eu preciso ir desconstruindo isso. Onde eu estou, às vezes, a gente é mal interpretada. Aí vem a Sônia com o politicamente correto. Não. Porque você precisa compreender que nós não podemos mais aceitar determinadas nada mais situações. É brincadeira. A gente não pode aceitar essas brincadeiras e naturalizá-las como a vida inteira se naturalizou a violência e o racismo. É por isso que a gente, nessa marcha agora, a gente está trazendo o tema, né, por reparação e pelo bem viver. E o bem viver é essa construção diária que a gente quer de uma vida feliz, uma vida com dignidade para todas as pessoas, não apenas para as mulheres negras ou para homens negros, é para toda a sociedade, para todos os povos indígenas, brancos, brancas, para todas as pessoas que se sintam, não é, parte de uma sociedade. E que cada vez mais essas dores vão sumindo, saindo desses corpos e que a gente chegue nos lugares sorrindo de verdade, sem nenhuma dor, sem nenhum peso nas costas. Sônia, é tão bom te ouvir, mas antes da gente finalizar, a gente está pertinho de finalizar, eu quero te entregar um presentinho. Ai, que maravilha! Do nosso projetinho Presença Preta para você. E você é tão linda quanto, e muito obrigada por ter vindo. Ai, eu que agradeço. Né? Você que é uma mulher tão ocupada, faz tanta coisa. Quando ela disse assim, eu posso ir, meu Deus, que bom! Esse horário é bem complicado, eu tô ali saindo daqui pro hotel. Mas eu muito feliz de te ouvir, a sua presença, como eu falei no começo, é uma presença gigante, é muito forte. E eu amo muito você, muito. Você é uma das mulheres que eu mais me inspiro. Obrigada. De presença, de fala, de comportamento, de tudo, porque você está sempre presente, você está sempre valorizando as coisas pequenas das pessoas e dos lugares. E isso é muito bonito. Eu quero te dizer que eu fico muito feliz, eu fico olhando para a Débora de hoje, né? E eu vejo, né? Eu venho à memória a Débora de ontem, e eu fico muito feliz em ver esse crescimento, em ver essa mulher preta que você se tornou. Porque como a gente parafraseando, meu Deus, Simone de Beauvoir, a gente não nasce negra, a gente torna-se, né, nesse nível de consciência. E você se tornou essa mulher preta, assim, que é um instrumento importante para muitas outras mulheres pretas. A sua voz precisa seguir reverberando. E para além da sua voz, as suas atitudes. Porque nós não somos, mas apenas nós. Com cada uma de nós, são muitas. O que a gente faz repercute para o bem ou para o mal. Então, que a nossa caminhada seja um trilhar, eu estou emocionada, seja um trilhar sempre de inspiração também para outras mulheres. O que me deixa mais feliz é terminar uma palestra aí numa comunidade e ouvir uma criança negra chegar para mim e dizer, eu quero ser que nem você. Ou alguém que chega e diz assim, agora eu sei que eu posso. Eu já pensei em tirar minha vida, que foi uma coisa impactante que eu ouvi uma vez em Altos. Eu já pensei em tirar minha vida por algumas coisas que eu sofri de racismo. Mas agora eu sei que eu posso chegar. Eu posso ser você. Eu disse, pode. Você pode. Então, essas coisas, elas nos fazem seguir. É isso. Viver é um desafio cotidiano. Ser mulher negra é um constante desconstruir racismo e construir possibilidades de um bem viver. Não é? E é bom ver, quando a gente vê os frutos, a gente sabe que hoje, quando eu entro numa sala, numa universidade, é completamente diferente de alguns anos atrás. Eu fico feliz quando eu vejo as meninas com seus cabelos de todas as formas, seus penteados afros. Meninas que chegam e nos falam de Sueli Carneiro, de Matilde Ribeiro e de Conceição Evaristo, que leem poesias negras. E eu digo, nossa Senhora, porque a gente sabe que a gente contribuiu também para isso, né?
E é isso que tem que fazer o sentido da nossa vida. É contribuir para que outras vidas também sejam melhores. Para que novas gerações consigam se enxergar mais e não passem pelo que nós passamos. Nós passamos muitos atravessamentos doloridos. E que bom, que, por exemplo, a minha sobrinha, que bom que suas sobrinhas não vão passar por algumas coisas, porque a gente terá aberto caminhos como outras abriram para nós. Então é isso, a gente segue e a gente quer poder ser isso, né? Mulheres negras que seguem juntas em marchas. Te amo muito, muito obrigada por compartilhar Axé, toda luz para nós. A tua vida, tua história e como a sua voz ela é muito forte. E assim, eu só tenho que agradecer as minhas ancestrais, a minha avó, agradecer a tudo, as mulheres que vieram antes, para estar aqui nesse lugar, que ele não é só um projeto porque é legal, porque é importante falar sobre isso, ele é muito mais forte. Sim. Ele é algo que vem de uma necessidade. Então, assim, em algum momento isso tem que sair. E eu fico muito honrada, sonhando de ter você aqui do lado. Vamos tomar uma água. Vamos tomar uma água. Essa caneca. A vida, né? Olha, essa caneca é sua, tá? É um presente também do Presença Preta. Olha, valeu a pena, tá vendo? Muito bom, gente. Obrigada, Débora. Parabéns. Vida longa ao programa. Obrigada a você. Vida longa. E que você se torne cada vez mais essa mulher preta, consciente. E que alce grandes voos. Obrigada. Porque nós precisamos de revoadas de mulheres pretas, ocupando todos os espaços da poesia, não é? Dos altos comandos, de onde a gente quiser estar. Porque nós podemos estar. Mas nós precisamos atravessar grandes caminhos para chegar. E a gente nunca teve medo de atravessar os caminhos. Nunca. Sigamos. Com suas portas, com as portas que você abriu, Sonha Terra, com os espaços, os caminhos que você foi indo na frente, iluminando para tantas outras mulheres. Eu encerro aqui o podcast Presença Preta, esse primeiro episódio que já começou tão bonito, tão forte, tão iluminado. E é isso, agradecer a sua presença que acompanha desde o início, agradecer a Maria Simone, que deixou essa mensagem, essa grafiteira linda, essa artista maravilhosa. Agradecer também a participação da Malu Mendes, jornalista, artista da dança, que falou muito bem, que ela vai direto, ela fala... A fala da Malu é tão necessária. Muito obrigada, Malu, pela participação. E de vocês também. Agradecer toda a produção e, próximo episódio, trago novidades para vocês aqui no Presença Preta.